Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Guilherme Ensina Linguagens. Hoje vamos falar sobre o dicionário, né? Tem muita gente que me diz assim, me pergunta nas minhas aulas e alunos também que me perguntam fora da sala de aula e pessoas também perguntam se o dicionário ele é essencial para aprender um segundo idioma, seja ele inglês ou espanhol. E também tem gente que pergunta que para saber uma língua ou segunda língua é necessário saber todas as palavras de um dicionário. Bem, não é bem assim, né? Não é preciso saber todas as palavras de um dicionário e nem sempre quem tem um dicionário consegue assim aprender uma segunda língua, tá? Eu trouxe aqui alguns dicionários para mostrar para vocês, ó, eu tenho um monte só para passar no vídeo, não estou fazendo propaganda de marca, tá? Não quero que vocês comprem, não estou recomendando, só estou mostrando. Aqui tem um dicionário de espanhol, pra vocês verem. Esse eu uso também para pesquisa. Tem outro dicionário de espanhol bem básico, ó. Cada dicionário tem suas particularidades, ó. Tem esse de inglês aqui, tem um de português e tem esse grandão aqui, olha o tamanho dele, esse da Micaela, tá? Só que para você aprender inglês e espanhol não é preciso você saber ou decorar todo esse dicionário aqui, olha o tanto de página aqui. Tem mais ou menos, deixa eu ver quantas páginas tem, que nem eu sei ao todo. 1.800 páginas é uma parte aqui desse dicionário, tem 1.800 páginas, ou seja, para aprender inglês e espanhol você não precisa saber um dicionário. O dicionário, seja ele pequeno, grande, ele é para ser utilizado como mecanismo de auxílio. Como assim mecanismo de auxílio? Ah, vou utilizar para traduzir tal palavra, se for um dicionário de tradução, como dicionários bilíngues, enfim. Ou dicionário polilíngua, que é um dicionário que é de mais de uma língua. Você pode usar para saber a tradução da palavra em mais de uma língua. Ah, professor, tem dicionários que só tem significado de palavra. Sim, o que é o significado e o que é a tradução? São duas coisas diferentes. Quando a gente fala que o significado de uma palavra é isso, a gente quer dizer o quê? Que aquela palavra, ela se define com aquilo. Por exemplo, mesa. O que é mesa? O significado. Objeto quadrado de 4 ou 5 pernas, pode ser. É o significado de mesa. A tradução é como é o objeto ou aquilo que você está falando em outra língua. Qual a tradução de mesa para o inglês? Table. Qual a tradução de mesa para o italiano? Tavolo. Tá? Então, tradução e significado são duas coisas totalmente diferentes. Isso a gente aprende no dicionário. Tem dicionários que tem a pronúncia, por exemplo, quando você vê a tradução da palavra em muitos dicionários em inglês, eles têm a forma escrita de se pronunciar na frente. É muito útil. Só que se você pegar um dicionário como esse daqui e disser assim, ah, vou aprender todas as palavras, é possível você aprender todas as palavras? Eu diria que sim, nunca fiz isso não, mas é possível. Mas se você aprender todas as palavras de um dicionário, não significa dizer que você sabe falar o idioma. Por quê? Porque o dicionário ele tem palavras soltas. Na maioria das vezes, tem dicionários que têm alguns diálogos, algumas explicações a mais, como gramáticas, conjugações verbais. Porém, mesmo que você aprenda todo o conteúdo de um dicionário, você não vai estar qualificado para falar o idioma. Ah, professor, por que se o dicionário ele tem todas as palavras que eu preciso? Não é só aprender a palavra, não é só saber escrever ou saber conjugar, enfim. Você tem que saber como usar aquela palavra, com quem usar, onde usar, como pronunciar, em que contexto ela está inserida, porque no inglês nós sabemos que muitas palavras têm assim mais de 10, mais de 20, mais até de 400 traduções diferentes, ou seja, mesmo que você saiba a tradução do dicionário, no dia a dia você não vai saber, né? Porque tem as gírias da língua inglesa, tem as formas formais e informais de falar, tem conjugações verbais que nem todo dicionário tem, enfim, várias coisas. Ou seja, o dicionário ele nunca pode ser, por parte do falante, levado ao um ponto de que o dicionário é a única coisa que o falante deve ter para poder saber uma segunda língua. Não. O dicionário ele é um mecanismo de pesquisa e auxílio, ou seja, ele vai lhe auxiliar no seu aprendizado. Como assim auxiliar? Por exemplo, digamos que você esteja lendo um texto de um determinado jornal em inglês e nesse texto você encontre 10 palavrinhas que você não sabe a tradução. Aí você, se tiver um dicionário bilíngue, no caso esse daqui é um dicionário bilíngue, ele tem a tradução em inglês, ó, português,
português, inglês e português e espanhol. Tem espanhol também. Aí você pode tanto saber a tradução, tá? Tradução, palavra, outra língua. Significado, palavra, explicação da palavra. Ou seja, esse dicionário ele é um dicionário bilíngue. Ele tem a tradução em duas línguas. Então, se você não sabe a tradução da palavra, você usa o dicionário para pesquisar. E como eu disse, alguns dicionários têm a forma de pronúncia, mas a gente não deve se apegar no dicionário. Por quê? Porque a gente pode não saber ler da forma escrita a pronúncia, então a gente é bom pesquisar. Por isso o dicionário, eu sempre falo, ele não é o único no seu aprendizado. Você tem que ter ali vários materiais, se for necessário, claro, para você. Que tem muita gente que não usa dicionário, tá? Eu uso assim por questões de ensino, que eu sou professor, eu uso sempre que eu preciso. Esse dicionário aqui, ele vem me ajudando muito. Ó, Micaele da língua portuguesa e inglesa. Ele tem muitas coisas, vou até mostrar para vocês, vou abrindo aqui. Ele tem traduções, tem verbos, tem formas matemáticas. Vou abrir aqui em formas matemáticas e vou mostrar para vocês. Olha só. Até pesado, ó. Aqui vou pegar direito para não rasgar. Ó, tanto de formas matemáticas que ele tem. Tudo isso aqui são formas matemáticas. A gente pode aprender muito com o dicionário, só que o idioma em si, seja inglês e espanhol, a gente não vai aprender com o dicionário. A gente aprende variando nosso método. Um pouco do filme que a gente gosta de assistir, a gente pode colocar em inglês, uma música em inglês. Isso se a gente estuda só. Porque na maioria das vezes, tem até pesquisas que falam que pessoas que fazem cursos em instituições de ensino bilíngue, essas pessoas não conseguem se formar com um bom nível em inglês. E pessoas que estudam só, no caso a gente que é poliglota, ou a gente que aprende só mesmo, a gente tem uma capacidade a mais de absorver o conteúdo. Tá? Eu vou falar o porquê que isso acontece em uma outra aula, onde vamos discutir o poliglota X aquele que estuda em escola de tempo regular, tá? Então, o objetivo não dessa aula, assim, desse vídeo, foi mais um vídeo assim explicativo, é dizer que o dicionário, ele é bom e muitas vezes é excelente, só que ele não pode ser, assim, o único meio de aprendizado, porque só com o dicionário não é possível você aprender uma segunda língua, tá? O dicionário, ele é um mecanismo de pesquisa e de auxílio, seja do professor ou do aluno, tá bom? E se você puder ter um em casa para lhe auxiliar sempre que precisar, é bom, tá? Não que eu esteja aí fazendo propaganda de marca, tá? Não estou fazendo propaganda de marca nenhum em vídeo, tá? Estou apenas mostrando os dicionários que eu tenho, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários e eu agradeço aí por você assistir esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Bye, bye.